Olá, esse vídeo faz parte da avaliação da disciplina de análise sísmica e a gente vai apresentar um pouco sobre a norma americana ASCE 716, focada em análise sísmica. Esse vídeo foi feito pelos discentes Giovanni Pereira dos Santos Júnior e Rômulo Nolasco Martins Silva. Então, esse vídeo é apresentado como uma atividade avaliativa da disciplina de análise sísmica, que é ministrada pelo docente Dr. Ulisses Bobadilha Guadalupe, no curso de Engenharia Civil de Infraestrutura da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Então, esse vídeo ele será separado em duas etapas. Uma primeira etapa ela será feita a partir dessa apresentação de slides, num projeto da norma e dos itens considerados na realização do trabalho. E uma segunda etapa será apresentada diretamente no software utilizado, que é o SAP 2000, que foi o software que a gente utilizou para análise das estruturas em questão. Vou falar um pouco sobre o projeto. Trata-se de um projeto residencial vertical com 10 pavimentos e uma unidade habitacional por pavimento acima do térreo. Então a gente tem pavimentos tipo e o térreo. Cada pavimento conta com uma área de 63 metros quadrados e está projetado para ser executado em concreto armado e fechamentos em alvenaria convencional. Então, inicialmente, a gente contava com pilares de seção 25 por 25 e vigas de seção 25 por 40. Essas seções foram alteradas para atender às solicitações que a gente simulou em software e essas alterações a gente vai mostrar na segunda etapa da apresentação. Então, vou apresentar aqui um pouco a representação da estrutura em elevação e em planta. É possível que a gente fez vãos de 3 metros para facilitar a modelagem e a gente pode ver no lado esquerdo aqui os 10 pavimentos. Vou falar um pouco sobre a localização do projeto. Esse projeto, para a gente poder utilizar a SCI 716, dos Estados Unidos, a gente localizou esse projeto na cidade de San José, na Califórnia. Ela fica no extremo oeste dos Estados Unidos, é uma região que convive diariamente com eventos sísmicos e que historicamente ela presenciou grandes terremotos. Então é imprescindível que os projetos de novos edifícios realizados nessa região eles contem que atendam algum tipo de norma que preveja já em projeto essa análise sísmica para ver se ela vai atender esses eventos sísmicos. Só para a gente ter uma noção, este trabalho está sendo apresentado no dia 11 de dezembro de 2022 e segundo dados do portal earthquaketrack.com, essa região em estudo já experimentou 8 terremotos nos últimos 7 dias e só nos últimos 365 dias a gente já teve ocorrência de cerca de 450 terremotos. Então vou falar aqui um pouco sobre a SCE 716. Ela é uma norma da American Society of Civil Engineers, então a Sociedade Americana dos Engenheiros Civis. Ela vem com o título Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures. Ela foi feita em 2017 e ela atende também a questões de análise aerodinâmica, análise sísmica, fazendo os critérios mínimos para a gente projetar os carregamentos, tanto para estruturas quanto para edificações. Falar também um pouco sobre os parâmetros que a gente adotou. Esses parâmetros foram buscados na norma, e a gente obteve esses valores a partir de uma tabela no Excel. Um dos primeiros parâmetros que a gente achou foi a aceleração de resposta para período curto, que na norma ele classifica como esse código SS. Então essa tabela C12.6-1 que nos dá os valores para a cidade de San José. Se a gente analisar ali, a gente vai ter o valor de SS de 1.5 e a aceleração de resposta para período de 1 segundo, que ele trata como S1 na norma, a gente vai ter o valor de 0.6. Outro parâmetro que a gente utilizou é da página 720 e página 204, respectivamente, também da SC 716, que tem a ver com a zona que a gente está utilizando o projeto, e a classe de solo. A classe de solo foi a classe D, o solo rígido, que apresenta esses outros valores ali que a gente pode usar futuramente no trabalho, como você pode ver na tabela à esquerda. E abaixo, na tabela C22-2, a gente definiu como San José a zona 4. Então, que vai ter os valores de SDS, SDC, SS para essa zona de San José, que fica na região norte da Califórnia.
Outro parâmetro que a gente analisou também está nas páginas 4 e 5 da SCE 716, que são a categoria de risco da construção e o fator de importância. A categoria de risco a gente vê do lado direito aqui na tabela 1.5-1, né, que diz que a nossa categoria de risco é a categoria 2, que fala que são todas as construções e outras estruturas, exceto aquelas listadas na categoria 1, 3 e 4. Então a nossa categoria adotada para esse projeto é a categoria 2. Já o nosso fator de importância é o fator de importância sísmica, né? Para a categoria 2, a gente utilizou o valor de 1.0, igual na tabela 1.5.2. Outros parâmetros que a gente analisou foi o coeficiente do solo para período curto, que é o FA, o coeficiente do solo para período longo, que é o FV, a máxima aceleração de resposta sísmica para período curto, a máxima aceleração espectral de resposta sísmica para período de 1 segundo, que são SMS e SM1, respectivamente, a aceleração da resposta espectral de desenho com 5% de amortecimento em períodos curtos, o SDS, e a aceleração da resposta espectral de desenho com 5% de amortecimento em períodos de 1 segundo, que é o SD1. Então aqui o SDS e o SD1 a gente consegue ver as fórmulas aqui no nosso item, na linha, né, 11.4.5, e SMS e SM1 11.4.4. A gente consegue o coeficiente FA a partir da tabela 11.4.1, considerando o nosso solo, né, como classe D, e o nosso SS acima de 1.5, igual a gente viu anteriormente. E a tabela 11.4.2, a gente consegue ver o coeficiente FV de solo para período longo, também com S1 maior que 0,6, e com o nosso solo de classe D, que a gente retorna o valor de 1.7 para o estudo nesse trabalho. Outros parâmetros que a gente analisou foram os coeficientes de design para sistemas de forças resistentes a sismos. Então a gente vai ter aqui uma tabela, a tabela 12.2.1, que vai nos dar esses fatores. A gente precisa encontrar aqui o coeficiente de modificação da resposta, o fator de sobre-resistência, o fator de amplificação da deflexão, todos para o caso de estrutura de concreto armado resistente a momentos. Então a gente vai lá na tabela 12.2.1, localizada na página 91, a gente vê a linha AC, que está ali para estruturas de concreto armado resistentes a momentos, no item 5, né? E a gente vai encontrar o coeficiente de modificação de resposta, que tem o valor 8, o fator de sobre-resistência com o valor 3 e o fator de amplificação da deflexão com o valor 5,5. Então, todos esses valores a gente tira dessa tabela 12.2-1. Outros parâmetros que a gente achou foi o período fundamental aproximado baseado no N. O N é o número de pavimentos, no nosso caso é 10. E o período fundamental aproximado calculado. Então, que a gente usaria essa fórmula TA ali, né? Que é que a gente necessitaria do CT, do HN, que é a altura estrutural, e o X, que é determinado pela tabela 12.8.2. Então, o que a gente tem aqui? Na tabela 12.8.2, a gente pode ver que estruturas de concreto resistentes a momento, a gente vai ter um CT de 0.016 e um X de 0.9. Com isso, a gente calcula o TA, 2, né, que é baseado nesses itens que a tabela nos dá, e o TA1 ele é baseado no número de pavimentos. Então a gente vai pegar o TA1 e o TA2 e a gente vai escolher o maior entre os dois para ser utilizado no projeto. Outros parâmetros que a gente obtém das tabelas, né, que a gente realizou no Excel, é o cortante sísmico, né, que a gente utiliza na parte basal, né, da estrutura. Que também tem a ver com o peso da edificação, que a gente vai mostrar lá no SAP, né, 2000, o peso da estrutura, a cortante sísmica. O TL, que é o período de transição para período longo, que a gente vai tirar dessa figura 2214, que na verdade ele é um mapa dos Estados Unidos, a gente recortou a parte da Califórnia, né, no extremo oeste, e daí a gente conseguiu tirar esse TL a partir da região em que São José se localiza nesse mapa. Então a gente tem aqui, para o nosso caso de São José, um período de transição para período longo igual a 8. Esses coeficientes máximos de respostas, eles são tirados das páginas 101, da página 101 da norma, e ele está localizado nesses pontos, 12.8, né? 12.8.1, 12.8.1.1, que fala sobre
o coeficiente máximo de resposta sísmica, e a gente tem que analisar ali os períodos de transição, né? Então a gente vai ter para momentos em que o período é menor que o período de transição ou igual, que o período é maior que o período de transição ou igual, e a gente vai escolher um desses coeficientes de resposta sísmica para adotar no projeto. Essas equações de STS estão, né, elencadas à direita aí para apreciação. Outro parâmetro e o último, né, que a gente analisa em Excel é a distribuição vertical das forças sísmicas, o FX, que ele é dado por essa equação 12.8-11, né? E o fator de distribuição vertical, que é o CVX, que é dado pela equação 12.8-12. E também para dimensionamento, né, para essa parte de dimensionamento, a gente tira da norma a parte das combinações de cargas. E em casos sem sísmica, né, a gente pode ver da norma também que ele fala ali que a questão do vento e do carregamento de vento e de sísmica, eles não precisam ser considerados como atuando simultaneamente na estrutura. Então, inicialmente a gente pegou na página 7, combinações básicas, né, que são a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E na página 8 a gente pegou as combinações básicas com os efeitos de carregamento sísmico, que você pode ver que são as equações 6 e 7. Essas equações serão mostradas para efeito de dimensionamento no SAP 2000 na segunda etapa da apresentação. Então, a partir de agora, a gente começa a segunda etapa da apresentação, que são a apresentação dos resultados obtidos no software SAP do 2000 e também da dinâmica da estrutura a partir dos carregamentos que a gente solicitou a ela. Aqui no SAP 2000 a gente vai aplicar a norma com seus parâmetros. Para o dimensionamento a gente tem, como já falado, a seguinte planta. Os materiais que a gente utilizou, vou mostrar aqui, foi o concreto com FCK 30. Colocamos seus parâmetros de peso por unidade de volume, o seu parâmetro de modo de elasticidade e o seu parâmetro de resistência à compressão. Também utilizamos do material de aço, com a sua resistência de 420, seu peso por volume de 78 kN por metro cúbico. O seguinte que a gente definiu foram as seções. Nos 2 primeiros andares a gente utilizou de pilares com a seção de 35 por 35 e nos restantes dos andares a gente utilizou de pilares com 30 por 30 e as vigas de 25 por 40. Nos pilares de 35 por 35 utilizamos 8 barras de 16 com estribos de 6,3 a cada 10 centímetros e nos pilares de 30 por 30 utilizamos 8 barras de 12,5 com estribos de 6,3 milímetros a cada 10 centímetros. A próxima coisa que a gente definiu foram as cargas aplicadas, permanentes e acidentais, que a gente aplicou por área. Então, em cada área dessa, a gente aplicou as seguintes cargas. Cargas permanentes de 6,75 kN por metro quadrado e cargas acidentais de 1,5 kN por metro quadrado. A próxima coisa que a gente fez foi definir combinações, aquelas combinações faladas anteriormente da própria norma. Então, como por exemplo, 1,4 vezes a carga morta da estrutura. Essas 5 combinações básicas que estavam na norma, a gente aplicou dentro do SAP para poder dimensionar o edifício para essas combinações. Nesse caso, utilizamos as combinações sem efeito sísmico para poder comparar depois com o próximo dimensionamento que vamos fazer. Para esse caso, a gente verificou as seções aplicadas e todas elas passaram, como a gente pode ver nesse gráfico. Também podemos checar por verificando todos os membros, se eles passaram, e falam que todas as seções de concreto passaram pelo cheque de capacidade e de estresse daqueles que foram desenhados, né, que a gente colocou inicialmente. Agora a gente vai abrir o projeto com as ações sísmicas. Nesse caso, utilizamos as mesmas aplicações do caso passado, mas com as cargas sísmicas. As seções para esse caso que a gente aplicou as cargas sísmicas, a gente definiu elas da seguinte forma.
Utilizamos de 4 seções para os pilares e uma seção para a viga. Podemos verificar pelas cores aqui cada seção. Então a cor azul é a seção de 60 por 60 com 10 barras de 25 e o estribo de 8 a cada 10. A seção azul clara seria a seção de 60 por 60 com 10 barras de 20 e estribo de 8 a cada 10. A seção rosa seria 50 por 50, 8 barras de 16 com estribos de 6,3 a cada 10. E as seções azuis são de 40 por 40 com 8 barras de 16 com estribos de 6,3 a cada 10. Inicialmente eu coloquei a seção P4 para o primeiro andar, seção P3 para o segundo e terceiro andar, seção P2 para o quarto, quinto e sexto andar e a seção P1 para sétimo, oitavo, nono e décimo andar. Mas devido ao dimensionamento, algumas seções foram elevadas para os andares superiores devido aos esforços que foram necessários, como por exemplo, podemos verificar essa linha azul clara subindo até o sétimo andar. Para o caso das vigas também, a seção que foi dimensionada foi de 25 por 50. Primeiramente a gente vai definir aqui as funções do espectro de resposta, baseados na norma da AC716. Então aqui a gente vai colocar os parâmetros calculados seguindo a norma. Por exemplo, o SS de 1,5, o S1 de 0,6, o TL, que seria esse Long Period Transition Period, que é o valor de 8. Temos a classe do solo, que seria AD, e ele já traz os valores de FA e FV. E assim também já traz os valores de SDS, SD1. E o Function Damping Ratio também é dado pela norma, de 5%. Agora a gente vai definir os padrões de carregamento aqui para as ações sísmicas, que seriam esse EQX e o EQY. Nele a gente modifica os seguintes coeficientes os parâmetros que a gente calculou pela norma, que são o SS, o S1, esse aqui é o TL, e também o R, o ômega, o CD e o I, e esse CT aqui, que seria o CT e o X, né? Também esse 5% da norma também prescreve. Colocamos o EQX para a direção X e o EQY a gente só muda a direção em Y. A gente definiu também casos de carregamento, sendo estes força de carregamento lateral, e vamos analisar ele juntamente com o caso de respostas de espectro, tanto na direção X quanto na direção Y. Para o espectro de resposta, a gente deve definir um fator que seja referente à força equivalente. Então, o primeiro fator que a gente coloca aqui é o 1, e a gente rodou o programa para poder dividir a força basal encontrada no caso do EQX pela a força basal encontrada no caso do espectro de resposta, para que a gente chegasse nesse fator de 1,4416 e os dois, ao final disso, tivessem a mesma força basal, podendo ser assim comparados simultaneamente os seus deslocamentos. Eu vou rodar a análise estrutural. A primeira coisa que a gente vai olhar agora é a ação do peso morto para podermos encontrar o peso da estrutura. Então, vamos ver a reação na base somente do peso morto. Então, a gente encontra aqui o peso de 12.000 kN na base no eixo Z. A segunda coisa que a gente vai olhar é a cortante basal referente o caso de forças laterais equivalentes e o caso da resposta de espectro. Então vamos ver as reações na base do caso
EQX, EQY e o caso da resposta de espectro x e y, EQX e EQY, para podermos comparar os valores, sendo que as forças laterais e as respostas de espectro têm o mesmo valor tanto para x quanto para y. Agora a gente vai verificar os deslocamentos tanto para as forças laterais quanto para a resposta de espectro. Eu vou selecionar apenas os pontos de cima do edifício para podermos analisar o deslocamento onde para ficar menos dados a ser analisados. Então agora vamos verificar os deslocamentos primeiramente para a força lateral de EQX e EQY, que a gente vai encontrar os maiores valores. Na direção X, a gente vai ter um deslocamento de 4,2 centímetros. E na direção Y, o maior deslocamento que a gente vai encontrar seria de 4,6 centímetros. Isso para o caso das forças laterais equivalentes. Agora, analisando para o caso de resposta de espectro em x e em y, a gente encontra os seguintes deslocamentos. Na direção x, o maior deslocamento que a gente vai encontrar é de 3,8 centímetros, 3,89. E na direção y, a gente encontra o maior deslocamento de 3,88 centímetros. Outra coisa que a gente pode encontrar também na análise é referente aos modos de vibração. A gente pode ver que a massa tem uma participação. Eu tive que aumentar o número de modos, estava 12 e aumentei para 50, porque a participação de massa aqui ela deve ser acima de 95%, segundo a norma. Então a gente encontrou 98%, 98% e 100% nas direções x, y, z. E a gente também pode ver os períodos do modo, os períodos e as frequências. Os períodos e as frequências de cada modo. O período mais alto que a gente encontra é no primeiro modo, com um valor de 1,05 segundos e a frequência de 0,94. A gente também pode ver aqui as deformadas de cada caso. Então, para as forças laterais equivalentes, temos a seguinte deformada. Eu vou aumentar o valor de escala aqui para podermos observar melhor o seu efeito, né? Então aqui está multiplicado por 20 o fator de escala. E esse é o movimento que faria a estrutura. Vou colocar em 3D aqui que a gente poder analisar. Também vamos verificar para o eixo Y. Também podemos verificar para o espectro de resposta no eixo X. E também para o espectro de resposta no eixo Y. Temos também alguns modos de vibração que podemos... eu vou passando aqui tem o número do modo, então a gente pode ver cada um deles. Deixa eu virar aqui para ficar melhor, deixa eu observar. Então temos os 50 modos de vibração que foram analisados para encontrar os períodos e as frequências. Outra coisa que a gente analisou aqui também foi o P-delta, que é uma análise não linear geométrica que considera os efeitos da deslocabilidade horizontal nas estruturas. É também um efeito de segunda ordem que associa a magnitude da carga axial ao deslocamento horizontal dela. Então eu vou mostrar aqui a deformada encontrada para L. Então a gente tem a não linear static, que é referente ao P-delta, e a gente tem a seguinte deformada. Opa, tá. Ela mexe num eixo diferente. Então a gente pode verificar a seguinte deformada. Isto posto, agradecemos a atenção e encerra-se aqui o vídeo sobre a análise
da norma ASCE 716.